2000 a 2010, mais de 15 mil pessoas foram assassinadas no estado de Goiás. Estes dados são do mapa da violência divulgado neste ano. Em Goiânia, a situação também não é diferente. A capital já é considerada uma das mais violentas do mundo. E para falar sobre esta triste realidade de aumento da criminalidade e dos homicídios no estado de Goiás, está aqui no estúdio a professora da Faculdade de Ciências Sociais, Dalva Borges de Souza. Olá, professora. Como vai? Nós agradecemos a sua presença, mas antes de começarmos a entrevista, a gente transmite agora uma reportagem especial sobre o aumento da criminalidade no estado de Goiás. Confira. Os índices de criminalidade no estado de Goiás têm crescido de forma assustadora nos últimos anos. Enquanto no ano 2000 o índice de homicídios em Goiás era de pouco mais de 20 por cada 100 mil habitantes, em 2010 este número saltou para mais de 29 a cada 100 mil. O índice é bem superior à média nacional, que é de 26 mortes para cada 100 mil habitantes. As cidades mais violentas do estado são Goiânia, Lusiânia, Águas Lindas e Valparaíso. A escalada vertiginosa da violência em Goiás causa medo na população. Tenho medo, porque hoje em dia você não está podendo nem ficar com as portas abertas mais, porque você não sabe quem vai chegar, quem vai entrar na sua casa. Me sinto muito inseguro. Goiânia se tornou uma cidade muito violenta e eu acho que nossa segurança pública deixa muito a desejar. Tentando diminuir os índices de criminalidade em Goiás, o governo estadual passou a planejar ações de forma conjunta por meio do Comitê de Planejamento de Segurança Pública de Goiás, o IntegraSeg, que reúne diversos órgãos da área. Uma das principais decisões deste comitê foi a interiorização das rondas ostensivas táticas metropolitanas, a Rotan, que agora vai atuar em todo o estado de Goiás. A decisão é considerada polêmica por muitos, já que a Rotan havia sido retirada das ruas em 2011 por um suposto envolvimento de integrantes desta corporação em um grupo de extermínio investigado pela Polícia Federal na Operação Sexto Mandamento. Eu hoje atribuo, inclusive, o aumento da violência e da criminalidade em nosso estado a essa questão do Sexto Mandamento que fragilizou a nossa instituição no ano de 2011. Mas estamos aí trabalhando para que o efetivo nosso ganhe confiança, que ele possa realmente trabalhar para que a gente possa cumprir a lei e dar essa tranquilidade ao cidadão goiano. Outras medidas que estão sendo realizadas para diminuir a violência no estado são o aumento do policiamento nas ruas e o combate ao uso e tráfico de drogas. Nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo essas abordagens na busca de criminosos que realmente estão foragidos pela justiça, na apreensão de armas e também na questão do uso e tráfico de drogas. Nós vamos aí priorizar algumas regiões como o entorno de Brasília, Aparecida de Goiânia e regiões em Goiânia onde há um nível alto de criminalidade. Já está em curso o reforço nas delegacias que trabalham com os principais delitos, que são o tráfico de entorpecentes e os homicídios. O governo estadual também promete investir mais em segurança pública. O aumento geral do efetivo, que foram autorizados aí mais de 180 vagas do último concurso e também mais de 1.000 vagas que deverão ser supridas aí com um novo concurso nesse ano de 2012. Nós acreditamos que com a ida do Dr. Edemundo para a agência prisional, já que ele foi com essa missão, de resolver esse problema, construir novas unidades, abrir mais vagas, nós também sabemos que há um esforço do nosso secretário de Segurança Pública no sentido de discutir a questão das tornozeleiras elétricas e outras formas também de transação penal, que nós tenhamos resolvido ainda nesse ano de uma forma mais permanente a questão da superlotação. Professora Dalva, há como apontar causas para esse aumento da criminalidade no estado de Goiás nos últimos anos? Nós trabalhamos com algumas hipóteses, algumas delas já comprovadas em pesquisas, não só para Goiás, como pensando no Brasil como um todo. Mas uma questão que tem aparecido com muita frequência é a própria desorganização das cidades, que passaram por um processo de crescimento populacional acelerado, urbanização acelerada, sem que o poder público tivesse condições de prover a população que migrou para essas cidades, de equipamentos mínimos que garantissem uma vida digna.
Então, essa é uma das causas, além também, né? A gente não gosta muito de estabelecer essa relação entre pobreza e criminalidade, ou pobreza e violência, mas a questão da desigualdade numa sociedade de consumo, ela é uma questão que acaba se manifestando em violência. Então, acho que essas seriam as causas mais evidentes, né? Além do próprio aumento mesmo da criminalidade, né? Que tem ocorrido no mundo todo. E algumas das cidades consideradas mais violentas no estado de Goiás são aquelas da região do entorno de Brasília. Essa questão também da relação entre a pobreza dessas pessoas e o aumento dos crimes também pode ser colocada nessa situação? Sim, nós temos algumas manchas, né, de violência. Você citava os dados, né, do estado de Goiás como um todo, cresceu a violência no estado de Goiás como um todo, mas a gente tem algumas manchas que são em torno de Brasília, em torno de Goiânia, ou região metropolitana de Goiânia, especialmente aqueles municípios que tiveram taxa geométrica de crescimento altíssima, né, nas 2 últimas décadas, como Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e também Trindade, né, e agora, na última década, Goianira. Então, são municípios que acabaram absorvendo parte dos problemas da capital. Né? Eles mantêm um nível de integração muito alto com a capital e os problemas de equipamentos, falta de equipamentos urbanos, moradia adequada, condições de trabalho adequadas acabam também se espraiando para esses municípios. E eles acabam experimentando um quadro de desorganização social também que se manifesta na violência. Além disso, nós temos também agora, mais recentemente, o crescimento da violência na região sudoeste do estado. Bom, professora, e uma das causas apontadas, até mesmo pela Secretaria de Segurança Pública, é o aumento de uso de drogas como o crack. A senhora também acredita que o crack, aí, nessas camadas mais populares da população, cause o aumento da violência? Quando o crack é introduzido em qualquer cidade, essa é uma experiência mundial, ele provoca, sim, aumento da violência. E nós tivemos essa experiência no estado de Goiás de 2005 para cá, né? Não só em Goiânia, como também nas cidades do interior, e processo que se intensificou muito a partir de 2008. Agora, eu acho que nós temos que tomar cuidado também para não considerar que o crack ou que as drogas, em geral, sejam responsáveis únicos, né, pela violência. O crack, ele provoca violência, sim, na medida em que ele provoca um tráfico, né, e esse tráfico cria um processo sistêmico mesmo, né, de cobrança de dívidas que não são pagas, drogas que são roubadas, etc. Então, a violência do crack ela tem uma relação muito maior com o tráfico do que propriamente com o uso, né? É lógico que o usuário ele sente aquela fissura para fumar a pedra, né? Já que o efeito dela é muito rápido, e ele passa a praticar pequenos furtos, né? E pode, eventualmente, cometer também atos de violência. Mas é mais a questão do tráfico mesmo. E o nosso telespectador também está preocupado com o aumento da criminalidade no estado de Goiás. A gente confere agora uma pergunta feita por uma pessoa nas ruas de Goiânia. Quando sobre o assunto violência, a gente pensa em causas, que tem várias, né? E umas é a concentração urbana espacial. Eu quero saber, a respeito do governo estadual, o que ele pensa em ter um programa voltado para a agricultura familiar, com assistência técnica para a agricultura familiar, apoio, para não fazer as pessoas continuarem tendo esse êxodo rural sem oportunidade no campo e vindo para a cidade, e inchando, né? As capitais, inchando Goiânia e a grande região metropolitana. Existem, professora, políticas sociais para evitar que jovens, crianças, essas pessoas que acabam fazendo esse êxodo rural para as cidades possam não se envolver com a criminalidade? Não, infelizmente não. Agora, com relação ao êxodo rural, nós temos que ser bastante cautelosos, né? Nós temos hoje a maior parte da população vivendo no meio urbano, né? Se a gente tinha que tomar algum cuidado com isso, isso teria que ter acontecido no passado, né? No passado, com políticas para o rural, né? Uma política agrária adequada
e não pensar nisso agora, quando nós temos as periferias das cidades inchadas, né, com as pessoas, e as cidades pequenas, que são a primeira porta da migração, né, as cidades pequenas elas não têm políticas culturais, educacionais, de trabalho para segurar o jovem, principalmente, né? Então, eles acabam vindo mesmo para as cidades grandes. E as cidades grandes, como eu já disse, elas não têm uma acolhida adequada, né, em termos de emprego, de equipamentos urbanos, de moradia, etc. Ao contrário, né, o que ocorre é um processo de segregação socioespacial que contribui também para a violência. Em relação ao plano que foi lançado no final do ano passado pela Secretaria de Segurança Pública, que pretende diminuir aí, drasticamente a violência nos próximos 10 anos. A senhora teve acesso a esse plano. O que a senhora poderia falar sobre esse plano e sobre esse longo alcance? Vai dar resultado se ele for colocado em prática? Eu acredito que se for colocado em prática, sim. Ele não é um plano muito ousado no sentido da implementação de políticas repressivas, políticas de impacto. Porém, ao contrário, né, ele é um plano que faz com que a segurança pública se articule com municípios, né, com as prefeituras. No próprio dia do lançamento do plano, foram convidados os prefeitos das principais cidades de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Anápolis, e procurando envolvê-los em políticas sociais, especialmente voltadas para os jovens, né? Então, ele é um plano que eu diria minimalista, tem um foco muito mais na prevenção do que na repressão, pretende políticas de longo prazo. Agora, o estranho é que, imediatamente após o seu lançamento, né, quem patrocinou o plano, por assim dizer, né, que foi a diretoria da Polícia Civil, foi substituído. E as políticas que foram apresentadas depois à sociedade são políticas repressivas, a volta da Rotam, o recolhimento para serem fichados, né, os moradores de rua. Então, tudo isso vai na contramão daquilo que o plano que foi apresentado previa. Então, nós não sabemos qual de fato é a orientação da Secretaria de Segurança Pública hoje. A senhora falou da volta à Rotam, a volta aconteceu agora no final do ano passado, início desse ano, aí foi uma das políticas implementadas pelo novo coronel, né, o novo comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás. A senhora acredita que essas políticas repressivas, de fichar os moradores de rua, de colocar os homens de preto de volta às ruas, vá surtir efeito? Já deu um pequeno resultado, mas isso a longo prazo vai melhorar a segurança? Eu acredito que não. Eu até penso que se a Rotam matar menos, né, ela pode contribuir para diminuir a violência. Porém, no discurso, né, da volta à Rotam, o que nós vimos foi o mesmo discurso repressivo, né, com inclusive alegorias, né, o macaco, a onça, não é? A onça não vai permitir que o macaco beba água, alguma coisa parecida com isso, né? Ou seja, a volta do preto, né, é uma recuperação do tipo de policiamento que se fazia antes com a Rotam. O comandante diz que a Rotam foi reformulada, então nós esperamos que sim, né, que o comportamento mude, porque um órgão público, né, de policiamento que ameaça a imprensa, que ameaça ONGs, né, participantes de ONGs, que invade a Assembleia Legislativa armado, né, a gente tem que realmente tomar muito cuidado, né? Então, eu acho que o governo do Estado tem que tomar extremo cuidado, né, com esse tipo de policiamento. Quanto ao fichamento das pessoas, eu acredito que não foi levado em consideração, né, nem o aspecto humano e nem social daquelas pessoas, né? E talvez nem jurídico. Já que morar na rua não é crime, né? Isso, exatamente. Muito obrigada, professora. A gente agradece muito a presença da senhora nessa discussão tão importante aqui no Estado. Obrigada.
E o próximo Conexões vai ser bem cultural. O programa vai falar sobre o teatro no estado de Goiás. Você pode participar deste debate mandando perguntas, matérias prontas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail ou então para as nossas redes sociais. E no próximo bloco você confere os serviços que são prestados pelo Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás e conhece mais também sobre o Cine UFG. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.